O pedido de impeachment contra o presidente Michel Temer, que será apresentado pela Ordem dos Advogados do Brasil, foi aprovado por 25 votos a 1 no Conselho Federal da Ordem. A reunião foi convocada depois da divulgação dos áudios da conversa entre o presidente Michel Temer e o dono da JBS, Joesley Batista. Uma comissão de conselheiros da OAB preparou um relatório que cita 2 trechos da conversa. Um é quando Joesley diz que tinha 2 juízes e um procurador a favor dele. A OAB afirma que o presidente Temer foi omisso, deveria ter comunicado às autoridades responsáveis. Aqui eu dei conta de um lado o juiz, dá uma segurada, do outro lado o juiz substituto, que é um cara que fica segurando os 2. O outro trecho é o que Joesley pede ajuda para resolver problemas no Ministério da Fazenda e no CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e pede para usar o nome do presidente para obter o que queria junto ao Ministério da Fazenda. E aí eu queria assim, se eu falar com ele, isso, mas é que se eu falar com ele, ele empurrar para você, eu poder dizer, não, peraí. Não pode fazer, pode. A OAB afirma que isso caracteriza um favor pessoal incompatível com o cargo de presidente da República. E diz ainda que Temer não poderia ter recebido o empresário que é investigado. A comissão concluiu que há indícios de crime de responsabilidade. É possível afirmar que estas condutas atentem contra o disposto no artigo 85 da Constituição Federal e podem sim constituir e dar ensejo a um pedido de abertura do processo de impeachment. Não tinha previsão da defesa participar, mas o próprio presidente Temer ligou para o celular do presidente da OAB, Cláudio Lamáquia, e pediu que o advogado dele pudesse falar. Ele falou, pediu para adiar a votação. Não houve, não há e não haveria como a possibilidade de se produzir uma defesa técnica adequada nessa casa. Casa que deve zelar, senhor presidente, pela garantia do devido processo legal. O pedido de mais tempo foi negado e depois de 7 horas de debate, a OAB decidiu que vai apresentar o pedido de impeachment contra o presidente Michel Temer. Votaram a favor os conselheiros federais de 24 estados e o do Distrito Federal. Só o do Amapá votou contra e do Acre não votou, estava ausente. O deputado Carlos Marum, do PMDB, que também foi defender Temer, disse que as provas são inconsistentes. Essa situação desse áudio, dessa tentativa de envolvimento do presidente, ela é completamente insustentável. O presidente da OAB contestou. Até o presente momento, nós não tivemos nenhuma negativa com relação ao áudio e aos diálogos que ali estão feitos. Na minha avaliação, sob o aspecto político, o presidente da República ele perdeu por completo a condição de permanência no cargo. Em 1992, foi um pedido da OAB com apoio da Associação Brasileira de Imprensa que deslanchou o impeachment de Fernando Collor. E no ano passado, a OAB também apresentou um pedido de impeachment contra Dilma Rousseff. O pedido de impeachment da OAB será entregue aqui na Câmara nessa semana. Esse será o 10º. Outros 9 foram protocolados por partidos e parlamentares. Cabe ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas, decidir se deve dar andamento ao processo. Maio de 2017. Forte abalo na vida política. O país da crise. Novas revelações. 500 milhões de reais em propina. Conversa nada republicana. Não renunciarei. Uma mala com 500 mil reais. O Brasil em choque. Nunca recebi 1.829 políticos. Tá dando alpiste pros passarinhos? Pediu 2 milhões de reais. Os passarinhos estão tranquilos na gaiola? Um circo pegando fogo. Maio de 1937. Morre no Rio de Janeiro Noel Rosa, sambista de versos imortais, gênio da música popular brasileira. Já naquela época, um sucesso de Noel falava do mal que envergonha o país até hoje. Onde está a honestidade? Onde está a honestidade?
hoje, 80 anos depois da morte do poeta da Vila Isabel, o povo continua a perguntar. Onde está a honestidade? Onde está a honestidade? Honestidade. Onde está a honestidade? Domingo, 21 de maio, o Fantástico está no ar. Boa noite. Boa noite. O país está no 5º dia de uma tempestade política provocada pela delação da JBS. Uma crise que atingiu o coração do governo, paralisou o Congresso e deixou os brasileiros, mais uma vez, estupefatos. Eram 7h37 da noite da última quarta-feira, quando o tempo fechou de vez. Tá bom, vamos contar, mas vamos contar pra ela junto com meu pai. O jornal O Globo acaba de publicar na sua edição na internet uma notícia que representa um forte abalo na vida política do Brasil. Começa assim o terremoto político na semana em que o presidente Michel Temer completa 1 ano de governo, com a notícia das delações dos donos e executivos da JBS e a promessa de gravações explosivas. O dono da JBS grava também o senador e presidente do PSDB, Aécio Neves, pedindo R$2 milhões. As sessões no Congresso são logo encerradas. Mas você acha que é grave? Assessores mais próximos, ministros do Palácio do Planalto, correram para o gabinete presidencial, assim como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O Palácio do Planalto divulga uma nota. Que o presidente Michel Temer jamais solicitou pagamentos para obter o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha. Parlamentares da oposição, porém, já começam a formalizar pedidos de impeachment. Nós vamos conseguir retirar Michel Temer da presidência da República e devolver o Brasil aos brasileiros. Quinta-feira, 18 de maio. A Polícia Federal amanheceu em endereços de Brasília e do Rio para cumprir mandados de prisão e de busca relacionados à delação dos donos da empresa JBS. A delação de Joesley leva à prisão da irmã do senador Aécio Neves, Andréa Neves, e do primo dele, Frederico Pacheco de Medeiros. O senador Aécio Neves informou que está absolutamente tranquilo quanto à correção de todos os seus atos. O Ministério Público Federal pede a prisão de Aécio. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, não autoriza. Na economia, o estrago já está feito. Nessa quinta-feira, o dólar disparou. E a Bolsa de Valores chegou a parar por causa da forte queda de ações. Mas ainda falta muito tempo para quinta-feira acabar. O site do jornal O Globo acaba de publicar as primeiras fotos que mostram o pagamento da propina ao deputado Rodrigo Rocha Loures. Segundo a delação, o deputado, que é ligado ao presidente Michel Temer, receberia R$2 milhões por mês ao longo de 20 anos se resolvesse o problema de uma das empresas do grupo JBS no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin autoriza a abertura de inquérito para investigar o presidente da República por 3 crimes: obstrução da justiça, corrupção passiva e organização criminosa. Circulam boatos de que Temer renunciará. E 20 horas depois de iniciada a crise, o presidente finalmente fala aos brasileiros. 4h10 da tarde, começa o pronunciamento do presidente Michel Temer. Ele fala já na condição de investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Não renunciarei. Sei o que fiz e sei da correção dos meus atos. Temer sai sem dar entrevista. O presidente Michel Temer saiu tão apressado depois do pronunciamento que ele esqueceu aqui no púlpito o discurso que acaba de fazer. Essas 2 folhas aqui, um discurso rápido de 5 minutos, em que ele afirmou que não vai renunciar ao cargo. Dentro do Congresso, manifestantes pedem a saída do presidente. O presidente Temer
está insepulto, não tem mais condição de governar. Enquanto o senhor Michel Temer estiver na presidência da República, não votaremos nada na Câmara e no Senado. Quinta-feira, final da tarde, o plenário da Câmara está assim, deserto. Por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, Aécio Neves é afastado do cargo. E Joesley Batista divulga uma nota, que começa assim: erramos e pedimos desculpas. Os primeiros trechos das gravações já estão na internet. Eu estou de bem com o Eduardo. Eu mantenho isso. A crise vai entrar no terceiro dia, sexta-feira, 19 de maio. A delação dos donos executivos do grupo JBS já não está mais sob sigilo. Segundo os depoimentos, entre propinas e também doações eleitorais, a JBS afirma que deu quase 500 milhões de reais a quase 2.000 políticos. Num depoimento, Joesley diz que abasteceu contas a pedido de Guido Mantega, ministro da Fazenda nos governos de Lula e Dilma. Neste trecho, ele relata uma conversa com Mantega depois que Dilma foi eleita em 2010. O primeiro negócio que nós fizemos no governo Dilma, que eu fui depositar na conta, e ele falou, não, agora tem que abrir outra conta. Eu falei, por que abrir outra conta? Ele falou, não, essa conta aqui, ela é da conta do Lula. Essa aqui tem que abrir uma para Dilma. Joesley conta que ao todo depositou 150 milhões de dólares nas duas contas. Segundo ele, Mantega disse que Lula e Dilma sabiam desse dinheiro. Lula sabe disso? A Dilma sabe? Ele falou, não, sabe sim, eu falo tudo para eles. Em nota, a assessoria do ex-presidente Lula afirma que não existem contas, números, gravações, evidências e muito menos provas de qualquer suposto crime de Lula. Já a assessoria da ex-presidente Dilma disse que ela jamais teve contas no exterior e que rejeita delações sem provas ou indícios. Nós não conseguimos contato com o ex-ministro Guido Mantega. Nos depoimentos, o empresário Joesley Batista contou detalhes do encontro com o presidente Michel Temer no Palácio do Jaburu na noite de 7 de março. Eu fui alinhar essa parte aí desse relacionamento que não estava andando. Sábado, 20 de maio, dia de chuva em Brasília e de má notícia para o governo. O PSB decide sair da base. O ex-deputado Eduardo Cunha divulga uma carta por meio de seu advogado. Diz que são falsas as informações divulgadas atribuídas a Joesley Batista de que estaria comprando o silêncio de Cunha. Segundo reportagens publicadas na véspera, perícias independentes constataram edição na gravação feita pelo empresário Joesley Batista. Pouco depois das 2 da tarde, o presidente Michel Temer, em mais um pronunciamento no Palácio do Planalto, cita as reportagens para criticar a condução do inquérito em que é investigado. Essa gravação clandestina, é o que diz, foi manipulada e adulterada com objetivos nitidamente subterrâneos. E reafirma: eu continuarei à frente do governo. O Jornal Nacional também pede a peritos independentes uma análise das gravações. Não há, a princípio, nenhuma alteração, nenhum corte que demonstre que tenha sido editado. Brasília foi dormir. Boa noite, agora meia-noite e 47 minutos pelo horário de Brasília. Só que no começo da madrugada, a Ordem dos Advogados do Brasil anuncia: vai apoiar o impeachment. O pedido será protocolado na Câmara dos Deputados. Na próxima quarta-feira, o plenário do Supremo vai julgar o pedido de suspensão do inquérito feito pela defesa de Michel Temer. A crise e a incerteza permanecem. Até quando?